Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins. E no dia D de Fernando Alexandre, houve alunos que não souberam a sua nota de exame. Viva Ana Sá Lopes. Viva Ruben. E viva Helena Pereira. Olá, viva. O ministro veio dar explicações para a televisão. Vamos ouvir um som de Fernando Alexandre na SIC Notícias ao início desta noite. O Júri Nacional de Exames só libertou os exames às 7h30, foi porque só nessa altura, e foi essa a indicação que eu dei, estavam reunidas as condições de rigor para que isso acontecesse. Se isso falhasse, este prazo era adiado, porque nada se sobrepõe ao rigor da avaliação. Nada. Sim. Nada. Em relação à minha pergunta, Nada. até quando é que está à espera que diretores escolares, trabalhadores de escolas estejam a trabalhar esta noite para garantir que haja acesso pelo menos digital? Sabe, eu conheço as escolas, eu conheço a dedicação dos professores, eu conheço a dedicação dos diretores. Um diretor é uma pessoa que está ao serviço da comunidade, está ao serviço dos seus alunos. Os professores estão ao serviço... Isso é uma característica única destes funcionários públicos, que são servidores públicos. Ana Sá Lopes, as notas do 9º ano não saíram, as do 11º e 12º saíram de forma parcial e já a más horas, já depois das 7h30 da tarde, na sexta-feira. No meio disto tudo, Fernando Alexandre ainda tem condições para dizer que está tudo certo, as coisas funcionaram. No fundo, funcionaram mal, mas funcionaram. Ou não é bem assim? Olha, não é bem assim. Acho sinceramente que o ministro chumbou neste processo todo. Já tinha, enfim, tudo o que se tinha passado. Agora, as pautas que foram afixadas, terem alunos com a palavra suspenso, isto é uma derrota do processo. Além de que as pautas do 9º ano não foram afixadas, essas foram adiadas. Portanto, obviamente que aquilo que o ministro disse, que lhe disseram que estava pronto, e aí são culpados todos os serviços do Ministério, não é só o ministro, mas o ministro, pelos vistos, também está sentado numa máquina que não domina, e é responsável político por ela, mas chumbou este processo. Mas digo-te uma coisa, além do processo todo ter corrido mal, o ministro chega àquela entrevista da SIC Notícias com uma arrogância que eu confesso que também não acompanho a par e passo a educação. Eu tinha uma excelente imagem de Fernando Alexandre, enfim, como professor. Eu fico impressionada com a arrogância do ministro e com o seu autoritarismo. O ministro, a lata com que ele disse que tinha corrido tudo bem, que isto era uma mudança para mudança, ele basicamente, embora admitisse que alguma coisa não tinha corrido mal, ele não percebe que isto foi uma tempestade que lhe passou por cima. Vêm aí outras tempestades, Ana, porque a seguir os alunos vão pedir a reapreciação das provas, há uma segunda fase que começa já na terça-feira, a avaliação será feita da mesma maneira e nada garante que o processo não dê outra vez para o torto. Nada garante. Aliás, eu acho que está manchada, este processo deixou manchada, ainda que tenham aparecido as notas de alguns de alunos do 12º ano, tirando aqueles a quem não apareceu a nota, lá ao fim da tarde, e tivessem sido publicitadas à noite. Eu acho que isto mancha completamente a imagem política do Fernando Alexandre e é aquilo que o Presidente da República chamava confiança no Estado. Acho que, de facto, neste momento é natural que os estudantes não tenham confiança no Estado através do Ministro da Educação. Isto, não sei como é que essa confiança se pode reativar. Não pode ser, obviamente, com os discursos autoritários e gabarolas que o Ministro da Educação utilizou na entrevista à SIC, quando ele a criticar, aliás, aquelas pessoas. Eu percebo que ele se irrita, que as pessoas tenham pedido a admissão dele, mas a dizer que os pedidos de admissão eram um elogio para ele, que o ministro revelou até uma autossuficiência que, enfim, que se foi conhecendo ao longo deste processo, mas que eu confesso que achei que alguém que tinha passado e que não continua a passar por esta tempestade devia manter enfim, um bocadinho de humildade, mas não. E quando há uma promessa de que as notas dos exames saem nesta sexta-feira e até às 7h30 da tarde ninguém sabia bem a que horas é que eles haviam de ser publicados. Nem todos os exames tiveram nota publicada nesta sexta-feira. Que condições é que tem o ministro para continuar no cargo?
Não tem, não tem. Eu acho que o ministro já não tem condições. Acho que essa confiança entre ministro e cidadãos quebrou-se, desapareceu, acabou. O ministro não tem condições. Eu acho que o ministro, mais dia menos dia, vai abandonar aquele cargo. A pedido dele, enfim, o primeiro-ministro não gosta de fazer remodelações, já sabemos. Mas ele vai acabar, e se calhar faz agora acaba os processos dos exames, eventualmente faz a colocação de professores e sai. Eu não estou a ver, porque isto não vai melhorar. Isto percebeu-se que ele confiou numa, numa plataforma que não era confiável. E que confiou em pessoas que não eram confiáveis, eventualmente, e ele não sabia, ele andou aos papéis este tempo todo. Pelo menos pelas informações que ele nos foi dando, que aliás eram contraditórias com a que nos tinha dado 3 dias antes, ou 4 dias antes. Eu não estou a ver, eu não consigo ver hipótese do ministro continuar a ser ministro da Educação daqui a um ano, quando estivermos outra vez a fazer os exames do 12º ano. Não estou a dizer que seja já, que ele vá abandonar o cargo, mas isto obviamente que foi uma fórmula. É assim, os exames não estavam prontos. Mas como o ministro tinha posto o dia 17 como data para eles apresentarem, acabou por fazer esta corrida às pautas, nomeadamente até quando ele faz aquela coisa da ordem aos diretores das escolas para apresentarem. Trabalharem no fim de semana e apresentarem. Obviamente, claro. mas os diretores das escolas, obviamente que a maior parte, suponho que a esmagadora maioria o faria. Aquele tom é um tom que, no meio desta situação toda, o ministro vier a pedir desculpa aos diretores das escolas, em vez de estar com esta conversa de autocomprazimento, nós não sabemos bem de quê. Mas isso fez-me um bocado de impressão, esta entrevista, confesso. Acho que as notas não foram entregues. É assim, nós podemos dizer, ok, as notas foram entregues, 2/3 das notas foram entregues, 3/4, 4/5, podemos ir por aí dizer que houve, de facto, notas que foram entregues. Mas basta haver uma quantidade de estudantes que têm aí, é assim, o ministro diz que são umas centenas. O secretário-geral do PS estava a dizer na entrevista que deu à SIC que já ouvia falar em milhares. Não sabemos neste momento quantos ministros têm à frente da sua nota a palavra. Quantos ministros, peço perdão. Quantos estudantes têm à frente do seu nome a palavra suspenso. Não sabemos. Portanto, agora imaginem se vocês no 12º ano, à espera para se candidatarem ao ensino superior daqui a 3 dias, e terem lá a palavra suspenso. É inadmissível. E obviamente que os exames contavam-os do 9º ano também. Claro, claro. E esses vão ter de esperar, até pelo menos ao início da próxima semana. Helena Pereira, no meio disto tudo, faço a mesma pergunta que fiz à Ana. O ministro tem condições para se manter no cargo? Não, o ministro sai profundamente manchado disto. E o raspanete que o próprio António José Seguro, Presidente da República, dá hoje, há muito tempo que ele não falava, não é? E basicamente ele próprio vem duvidar, vem dizer que não correu bem e depois vem duvidar do sistema quando diz que espera que não haja nenhum aluno que tenha sido prejudicado. A forma como ele diz aquilo, quer dizer, ninguém sabe, nem o Presidente da República, ninguém sabe porque ninguém tem a certeza do que é que está a acontecer e agora nos próximos dias é que se vai perceber se são centenas, se são milhares, se a digitalização ficou bem feita porque as pessoas vão pedir para ver os seus testes. E a verdade é, o ministro disse, quando isto começa, ele disse que até ao dia 17 que ia pôr as notas cá fora. As notas não foram postas cá fora todas e, portanto, o compromisso não foi, que tinha sido assumido, não foi cumprido. Mas as notas do 9º ano, também, ao final da tarde, foi dada a indicação de que também não havia condições para pôr cá fora. O ministro, hoje de manhã, esteve no Parlamento e não foi só há bocado na entrevista a forma como ele se falou sobre os diretores das escolas. De manhã ele diz que o Júri Nacional de Exames tem as condições e a responsabilidade de enviar as notas às escolas hoje e essa responsabilidade é do júri. Ou seja, ele de manhã já estava a empurrar para o Júri Nacional de Exames, quando tinha dito que iria assumir todas as suas responsabilidades. Portanto, já se percebeu que ele vai continuar a empurrar essas responsabilidades. E já se percebeu que
não vai haver comissão parlamentar de inquérito, mas vai haver audições no Parlamento para o próprio PSD e o próprio Governo. O Soares esteve hoje numa televisão e diz que acha bem que se chame o Júri Nacional de Exames. Agora o PSD também quer chamar todos. É o Júri Nacional de Exames, é o EDUCA, o diretor do EDUCA, é todas as áreas técnicas. Pois, é aquela ideia de que os serviços falharam, que os serviços Exatamente. falharam. Também não tenho qualquer dúvida que os serviços falharam. Sim, mas no fundo o PSD quer chamar toda a gente que possa ilibar o ministro. Na prática é isso. Exatamente. O João Costa dizia hoje, o antigo Ministro da Educação dizia hoje, acho que na Renascença, que o Ministro andava à procura de votos expiatórios, e é um bocado isso. Agora, também não vale a pena ignorar que a responsabilidade política é do Ministro, mas esses serviços falharam, objetivamente. Se falharam porque foi mal feita a reforma do Ministério da Educação que o Ministro levou a cabo. Era isso que eu ia dizer. É que o problema... Provavelmente sim. Exatamente, é que ao mesmo tempo houve uma reforma dos serviços do Ministério feita por este governo, e é isso que mudaram isto é as o chumbo pessoas. dessa reforma. Exatamente, mudaram as pessoas e a própria estrutura é diferente. Estava mais descentralizada e, portanto, eu acho que essa parte também tem que se ver. Não é só a digitalização, não é só o processo técnico da digitalização, é também a reforma que o Governo empreendeu no Ministério. Agora deixa-me só dizer, esta noite de sexta-feira, este dia todo de sexta-feira e esta noite de sexta-feira, foi a noite mais louca politicamente, sei lá, que eu me lembro dos últimos anos, porque esta expectativa dos alunos, dos pais, dos próprios professores que colaboraram a determinada altura, não é, neste processo, mas que agora já não estavam, já não sabiam o que é que estava a acontecer também, os próprios professores. Nós, jornalistas, não, isto há muito tempo que não se vivia. E não falamos do outro lado, e não estamos a falar do outro lado. Sim, o outro lado também. O outro lado do outro lado, exatamente. Já havia brincadeiras, não era? De que o outro lado é que tinha ido buscar os exames para ver se isto era mais rápido. Exatamente. Ou então chamei o Gouveia e Mel, também já ouvi, não é? Bem. Logística com ele daria imenso jeito, provavelmente. Nós, no Soundbites, terminaríamos a temporada nesta sexta-feira, mas como isto está animado, cá estaremos na segunda-feira, na Sá Lopes. A Helena vai de férias. Um beijinho, boas férias, Helena Pereira, e até segunda, Ana. Um beijinho, boas férias, Helena. Até segunda. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.